Olá, pessoal. Eu sou a professora Stephanie Micaeli e vamos para a nossa quarta aula de Sistemas Lógicos Programáveis. Então, como a gente vai introduzir a parte de controlador proporcional, integral e derivativo, precisamos primeiro entender a malha, que pode ser aberta ou fechada. Nesse exemplo aqui, nós vemos uma malha aberta. Por quê? Tem a entrada da planta, né, que vai ser controlada pela essa válvula aqui, que vai controlar o vapor que vai entrar no tanque. A partir desse vapor vai entrar, né, o fluido a ser aquecido. Então, ele vai entrar aqui nesse processo. Essa válvula de vapor vai aquecer esse fluido e vai ter a saída aqui, que já é o fluido aquecido, né? Então, nesse processo aqui, você só tem a entrada da planta e a saída da planta, né? Você não tem uma realimentação da saída para ver se realmente essa saída ficou no valor que você desejava. Então, nesses casos, se chama malha aberta, né? Você controla o processo, mas sem ter o retorno do valor da saída. Aqui é um exemplo em que tem a malha fechada de forma manual, né? Então, é aquele mesmo processo em que tem a entrada da variável manipulada, que vai ser o vapor, o fluido a ser aquecido, né? Que é o que eu quero fazer no processo com que esse fluido seja aquecido. Eu vou ter o operador que vai controlar essa válvula de vapor a partir de medindo fisicamente, né, com o tato, o fluido a ser aquecido. Então, ele vai ver pelo toque a temperatura, né, o calor, e vai controlar a válvula de vapor manualmente para o valor que ele deseja. Então, aqui o operador, ele faz esse papel da realimentação, né? Ele vê a saída, toca na saída, né, no fluido aquecido, e vê se para ele é o suficiente e fica controlando a válvula a partir desse erro, né? Se está maior para mais ou para menos do valor que ele deseja. Então, esse aqui é um exemplo de uma malha fechada de controle manual, né? Que está sendo feito pelo operador. Agora, num processo automático, eu não quero que esteja o operador, né? Na maioria dos processos de malha fechada, ele é feito de forma automática. Então, eu tenho sensores, né? E controladores de temperatura, válvulas também de controle, em que eu faço essa manipulação. Então, aquele mesmo exemplo anterior, eu tenho aqui a válvula de controle, né? Que é representada por TV, que é a válvula, né, de controle de temperatura. E eu tenho aqui o controlador, regulador de temperatura, né? E aqui eu tenho um transmissor de temperatura que ele vai medir esse fluido aquecido e mandar aqui para o controlador. Então, ele vai ver se está no valor que eu desejo e vai abrir ou fechar a válvula, né? Lembrando que o tracejado é sempre o sinal elétrico, então ele vai enviar, o transmissor de temperatura vai enviar para o controlador de forma elétrica e o controlador vai enviar para a válvula também de forma elétrica, mas a válvula vai abrir e fechar de forma pneumática, né, que é os dois traços. Então, nesse processo aqui, eu tenho também a realimentação. Essa válvula aqui de saída, esse H que está medindo a saída, é o TT, que é o transmissor de temperatura, né, que ele está medindo essa saída aqui. Eu vou comparar com a entrada, né, e vai ter o erro, né? Por exemplo, eu quero que esse processo tenha 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Então, o valor de referência aqui é 10 graus Celsius. Sendo que na minha saída
Na minha saída ainda não tem 10 graus Celsius, tem, por exemplo, 9 graus Celsius, né? Então, esse transmissor de temperatura vai dizer, ó, é para ser 10 graus Celsius, mas só está vindo 9 graus Celsius. Então, vai pegar e vai fazer a subtração de 10 menos 9, ou seja, deu um erro de 1 grau Celsius. Ou seja, eu tenho que aumentar, né, o calor, a válvula, abrir mais a válvula, para que eu aumente em 1 grau Celsius aqui, até chegar no valor de referência. Então, o controlador vai fazer esses cálculos com esse erro e vai dizer o que deve ser feito, né? Então, ele vai mandar um sinal para a variável manipulada aqui, que no caso vai ser a válvula. Esse aqui é o TV e esse aqui é o TRC. Então, ele vai mandar esse sinal para abrir e fechar a válvula e ficar regulando. Lembrando que esse erro aqui, ele pode ser para menos, né, como foi nesse caso, ou pode ser para mais. Se for, por exemplo, vou botar com outra cor aqui, se aqui deu 11 graus Celsius, né? Então, você deixou aquecer mais um pouquinho e ficou 11 graus Celsius. Então, aqui fica 11 graus Celsius. Então, ele vê aqui o transmissor de temperatura, manda essa informação que está saindo 11 graus Celsius. Então, ele vai pegar o 10 menos 11. Então, vai dar um erro de menos 1 grau Celsius. Então, de vez ele abrir a válvula, ele vai fechar a válvula, né, para reduzir o vapor, para que essa temperatura diminua. Então, isso aqui são formas, é a forma mais tradicional que tem, né, de fazer o controle de um processo, né, utilizando a malha fechada. Por quê? Porque numa malha fechada, eu tenho essa realimentação, né, da saída e eu posso controlar mais precisamente essa variável. Então, tem a desvantagem também que ela é mais cara do que a da malha aberta, né? Que a malha aberta eu não vou precisar desse sensor, vou economizar o sensor. Já a malha fechada, não, eu vou ter que ter esse sensor para mandar essa informação para o processo da saída. Então, a malha fechada geralmente é utilizada nos processos, nas partes do processo, né, que precisa mais de um controle mais preciso da variável que está sendo controlada. Então, nessa imagem aqui, ilustra lado a lado a malha aberta, né, e a malha fechada. Então, aqui na malha aberta, eu tenho a entrada, né? Eu tenho a entrada que é a água a ser aquecida. Aí, vai para o tanque d'água, onde eu quero aquecer a água, né? O forno. Esse controlador vai ser o operador, né? O amplificador vai ser esse aqui, né? O indicador de temperatura. E ele vai, a partir disso, vai abrir e fechar a válvula, né? E vai controlar a saída. Já aqui, nessa imagem do lado, representa o controle de malha fechada. Então, no controle de malha fechada, eu vou ter o sensor, que é o transmissor de temperatura. Então, ele vai representar o sensor que vai medir essa temperatura. O controlador vai ser esse dispositivo aqui, né, que vai fazer as operações matemáticas para poder abrir e fechar a válvula. Então, aqui para fazer o processo de abertura e fechamento da válvula. Então, aqui também foi mal, eu cometi um equívoco, que aqui também o amplificador vai ser a válvula, né, que ele vai abrir e fechar, amplificando o sinal, né? Alterando esse valor da entrada, certo? Então, aqui as principais diferenças entre a malha aberta e a malha fechada. Então, aqui tem alguns exemplos de
sistemas de controle de malha fechada. Então, aqui tem a água, né? Tem a boia, tem a alavanca e aqui tem a entrada de água. Então, esse nível vai subindo até que essa boia esteja aqui, né? E esse braço dela vai fazer o fechamento aqui, impedindo que mais água desça. Então, ele faz esse controle do nível do tanque. Então, num processo, né, a gente tem que avaliar esses casos. Por exemplo, quem é a variável controlada nesse processo? Nesse caso, a variável controlada é o nível da água do tanque. Quem é o valor de referência, né? É o ajuste inicial da posição da alavanca, porque ele vai ser a referência. Se ele vai muito cheio, mais vazio, então ele vai ficar aqui. Essa posição dessa alavanca, né, que é desse braço, é que vai dizer o valor de referência. Quem é o elemento de comparação? É a própria alavanca, que vai abrir e fechar, né? Comparar e de acordo com a posição que ela está, vai abrir e fechar. Quem é o sinal do erro? É a diferença entre as posições iniciais e reais, né? Da posição da alavanca. Então, esse vai ser o sinal do erro. O elemento de controle vai ser a alavanca pivotada, ou seja, ela movimentada, né? Então, a partir da movimentação da alavanca, ela vai controlar o sistema, né? Que é o nível de água. Quem é o elemento de correção? É a palheta. Que a palheta é essa parte aqui da alavanca, né? Permitindo o fechamento do fornecimento de água. Quem é o processo? É a água do tanque. Quem é o dispositivo de medição? É a boia juntamente com a alavanca. E que tipo de realimentação é? É realimentação negativa, né? Então, eu consigo ter o controle desse processo. Isso aqui é um exemplo de malha fechada. Então, nas estratégias de controle, existem alguns tipos, né? Na malha aberta, como a gente viu, eu posso aplicar o controle, que é o de liga e desliga, a ação temporizada, ou seja, eu posso colocar tempo para representar cada processo, e posso também fazer a sequência de chaveamentos temporizados. Já no sistema em malha fechada, eu também posso ter o liga e desliga, né? Agora eu tenho mais possibilidades. Eu posso fazer o controle proporcional, o controle derivativo, o controle integral e o P&D, que é a combinação do proporcional, derivativo e integral. Certo? Então, os tipos de controladores que são mais usados são o on-off, né? Liga e desliga, proporcional, integral, derivativo e a união de todos esses três, né? Proporcional, integral e derivativo. Então, como a gente viu, esses controladores que existem, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Que varia de acordo com a sua função, né? E ele pode estar isolado, ou seja, usa um deles, ou pode estar associado. Depende do meu processo, né? O que eu quero controlar. Então, vamos entender mais cada um desses tipos de controle. Então, o controle tipo on-off, ele é o mais simples, né? É porque ele trata de ligar, né? Quando ele atingir o set point, né? Para ele atingir o valor que eu desejo. Então, enquanto isso que ele não atinge o valor que eu desejo, ele liga, né? E assim que o set point for atingido, o atuador é desligado totalmente. Então, ele vai ficar ligando e desligando em torno do valor. Então, por exemplo, eu quero aqui que minha temperatura fique 7 graus Celsius, né? Então, ele vai subindo aqui, minha variável. Quando chegar próximo de 7, ele vai ficar oscilando, vai ficar ligando e desligando, mas vai ficar aqui próximo de 7 graus, que é a temperatura de set point, né? Que é a temperatura que eu quero que o ambiente fique.
Então, quando é que eu posso utilizar esse controle on-off? Ele pode ser utilizado somente, né, nos casos em que eu não preciso de alta precisão na variável do processo, né? Então, nesses casos que eu não quero essa precisão, eu posso utilizar esse tipo de controle on-off, porque ele é o mais barato e o mais fácil de ser utilizado, né? Então, ele também ainda é muito utilizado nos processos, quando não é necessário uma alta precisão. Então, aqui representa um aquecimento, né? Eu tenho um resistor, né, que vai aquecer esse forno aqui. Então, ele vai medir aqui a temperatura. E se a temperatura, esse erro for menor, né? Então, quer dizer que, ou seja, como é que eu tenho esse erro menor? O erro vai ser menor quando o meu set point menos a minha variável do processo for menor que 0. E isso vai acontecer quando? Quando o meu processo for maior do que o meu valor de set point. O meu set point vai ser menor. Então, aí, nesse caso, o meu erro vai ser menor que 0. Então, como em exemplo prático, como isso acontece? Por exemplo, eu quero a temperatura de 7, né? Eu desejo que o meu ambiente fique de 7, mas meu processo está dando 8 graus Celsius. Ou seja, eu vou querer que a chave fique aberta, né? Para não o resistor aqui, ó, não ter corrente e assim meu resistor não fique ligado, né, aquecendo mais o processo, porque eu quero que ele diminua um pouco até chegar 7 graus Celsius. Já ao contrário, quando esse meu erro é maior ou igual a 0, ou seja, o meu set point menos o meu P, que é do meu processo, seja maior do que 0, maior ou igual a 0, é quando esse meu P é menor, né, do que o meu set point. Meu set point é maior. Ou seja, meu set point eu quero que continue 7 e o meu processo está em 6 graus Celsius. Ou seja, nesse caso eu quero que a chave feche, porque a chave fechando aqui vai aquecer mais essa resistência, aumentando a temperatura até chegar em 7. Né? Então, ele vai ficar se aproximando aqui do meu set point, que nesse caso aqui é 7, e vai ficar ligando e desligando, controlado próximo do valor que eu desejo. Então, né, uma dificuldade desse controle é que se a frequência de chaveamento for muito alta, vai reduzir a vida útil do acionamento, que é a contactora que é atualizada, né, da resistência da chave, né? Porque eu teria que ficar fechando e abrindo aquele que tem aqui a fonte e a resistência. Então, eu teria que ficar abrindo e fechando essa chave muito rápido. Então, isso faz com que a vida útil diminua. Então, para evitar isso, né, utiliza um controlador on-off com esterese para poder reduzir esse chaveamento e aumentar a vida útil dessa minha chave. Então, como é esse controlador on-off com esterese, né? Então, ele vai dar uma tolerância, né? Um erro. Ele dá uma tolerância para o erro. Ou seja, se eu quero o meu processo 7 graus, né? No caso anterior, quando não tinha a esterese, assim que se o meu processo tivesse 6 graus, ele já ia ter que aumentar, né? Ele tinha que aumentar 1 grau Celsius, ou seja, ele já tinha que fazer o comando de fechamento da chave para aumentar 1 grau.
quando eu utilizo com esterese, então eu faço uma folga, ou seja, ele pode, no meu processo, eu quero set point, mas 7 graus Celsius, meu set point, mas eu posso ter uma variação, por exemplo, de mais ou menos 2 graus Celsius. Ou seja, se ele tiver essa variação de 2 graus Celsius para mais ou para menos, ele ainda permanece no estado que ele está, ou aberto ou fechado. Então, ele só vai variar se a variação, por exemplo, for maior do que 2 graus Celsius, ou seja, aqui nesse caso seria, ele poderia variar a temperatura de 9 graus Celsius a 5 graus Celsius, né? Então, dentro dessa faixa, ele ainda não tomaria nenhuma ação. Então, se ele reduzisse, fosse menor que 5 graus Celsius, ele já ia fechar a chave para poder variar, né? Aumentar a temperatura. E se ele fosse maior que 9 graus Celsius, ele ia abrir a chave. Então, essa tolerânciazinha aqui que ele deu, né? De mais ou menos 2, já é suficiente para reduzir a quantidade de chaveamento e assim já melhorar a vida útil do componente. Então, é também muito utilizado no controle on-off por esterese. Então, quais são as vantagens do controle on-off, né? Ele tem a vantagem de ser simples e também de baixo custo. Já a desvantagem, ele é muito instável, né? Devido à inexistência de uma realimentação negativa, né? Então, ele não tem essa realimentação, que para reduzir o ganho é teoricamente infinito, né? Então, ele não tem essa realimentação negativa, né? Que é aquela provocada pelo sensor, e isso faz com que ele fique muito estável. E a oscilação não garante a precisão, né? Pode desgastar o controlador por causa da abertura e fechamento e do atuador por causa do excesso de partida, né? Por causa que ele vai ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, essa oscilação, ela, além de desgastar, ela não garante a precisão, né? E ainda vai ter um excesso de partidas. Então, nesse controle, que é agora o novo controle que a gente vai ver, que é o proporcional, a amplitude de correção é proporcional à amplitude do desvio. Ou seja, aqui vai ter o erro, né? Que vai ser a variável do set point menos a do processo, né? A variável ali medida, vai dar o erro. Esse erro, ele vai ser multiplicado por essa constante, que é a constante proporcional. Aí, eu estou ampliando esse erro para poder fazer o controle do processo. Então, esse aqui é o tipo de controle proporcional, que é muito utilizado também. Então, na estratégia on-off, que é a liga e desliga, utilizando o controle proporcional, ele assume apenas 2 valores, né? Que pode ser menor o erro, menor a ação corretiva, ou seja, quanto menor esse erro aqui, mesmo que ele esteja multiplicado por um valor, vai ser menor a correção dele, né? E quanto maior o erro, maior a ação corretiva, né? Por exemplo, se o erro for de 0,1 e o KP for 10. Então, aqui, ó, esse meu erro só vai ser de 1 grau Celsius, né? Já se esse meu erro aqui for de 10 e o meu KP for 10, então ele vai ampliar isso aqui para 100 graus Celsius. Ou seja, ele vai ser mais eficiente quando o erro for maior, né? Que aí ele vai perceber logo essa variação e vai tentar controlar o processo. Então, aqui essa equação que relaciona o erro com a constante, né? O constante proporcional. Então, vocês podem observar aqui que eles são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o KP, menor será o erro, né? E também, ó, a ação proporcional
não será eliminado o erro, né? Ou seja, ele pode chegar aqui bem próximo, né, o valor de set point, mas sempre terá o erro, né? E esse erro é conhecido como offset, né? Então, essa variação aqui entre o set point, que é o valor que eu desejo, e o valor que ele tá, é o erro de offset. Então, aqui tem duas observações, né? Como o erro ele é inversamente proporcional ao KP, ou seja, se esse KP for muito grande, né, ele vai se tornar instável, porque o erro vai ter que ser bem pequeno. Ou seja, o erro vai ser tão pequeno que ele não consegue se ajustar a esse erro, né, que fique tão pequeno. Então, o sistema vai se tornar instável, né? Agora, se o KP for muito pequeno, o erro vai ser muito grande, né? Ele vai admitir que o erro seja muito grande, ou seja, ele vai fazer com que o processo se torne muito lento, porque ele vai admitir que o erro seja grande, né? Ou seja, se ele admitir um erro de 4 graus Celsius, então para mais ou para menos um erro de 4 graus Celsius. E ele vai ter uma faixa grande, né, do que se ele só admitisse um erro de 2 graus Celsius. Então, quando o KP é pequeno, esse erro vai ser muito grande, fazendo com que o sistema adote um erro maior, tornando o sistema lento, né? Para chegar no valor que realmente quero, que é o valor de set point. Então, esse gráfico aqui mostra a relação da curva, né? Em relação ao aumento do KP. Então, um KP pequeno, ó, o erro fica bem grande, né? E ele vai demorar muito para que esse erro diminua para chegar aqui. Então, quanto mais eu elevo, mais o erro aqui vai diminuindo. Sendo que quando chega um ponto, né, que eu vou aumentando muito esse KP, ele já vai aumentando a aceleração, né? E esse erro também aqui, ele vai ficar oscilando nesse valor aqui, próximo do set point. Então, você já vê aqui, ó, quanto mais aumenta, maior vai ser o erro e a oscilação em torno do valor de referência. Então, qual a principal vantagem do controle proporcional? É que se ele for ajustado o valor correto, né, como a gente viu anteriormente, ele pode eliminando as oscilações, né, provocadas pelo controle liga e desliga, né? E a principal desvantagem desse controle proporcional é o erro de offset, né? Sempre que ocorrer uma variação da carga, ele vai, aqui é o set point, ele vai sempre se aproximar do set point, mas nunca vai chegar no set point devido a esse erro de offset. Então, isso faz com que tenha a vantagem e tenha a desvantagem do controle proporcional. Então, agora a gente vai iniciar um novo controle. Esse controle é o controle integral, que ele é proporcional ao somatório dos erros. Ou seja, a gente viu quando eu tenho uma variável, né, que é o meu set point, que é o valor que eu quero, essa variável vai aumentando e vai ficar oscilando aqui quando chegar nesse meu set point. Então, cada passo desse aqui vai ter o erro, né? Que é a variação aqui em torno do valor set point. E esse erro vai ser somado, né? Então, ele vai somando esses erros e multiplicando pela constante integral. Aí, fazendo com que o processo, né, o controlador, controle o processo para que cada vez mais diminua esse erro. Então, na medida que ele tem o somatório dos erros, né, a ação integral, ele
vai eliminar o erro de offset, né? Que é aquele erro que antes existia no proporcional. Então, aqui estava o set point. Então, antes do proporcional, quando chegava próximo, tinha esse erro aqui de offset, que ele nunca ia chegar no valor do set point. Já como ele vai somar esses pequenos erros aqui, ele vai cada vez mais afrouxando, né? Aqui diminuindo esse erro com o tempo e vai diminuindo cada vez mais esse erro. Então, até chegar bem próximo. Então, ele vai eliminar esse erro do offset. Mas, como ele é um conjunto de somatórios, né, essa ação é bem lenta, que ele vai somar esses pequenos errinhos, né? Então, ele depende desse acúmulo de erro. Então, ele se torna uma ação bem lenta para fazer esses vários somatórios. Então, a função integral, como a gente viu, ela é a soma de todos os erros instantâneos, que depois é multiplicada pela constante, né? K. Então, essa função, devido a essa soma dos erros instantâneos, ela pode ultrapassar o valor desejado, né? Que é o valor de set point, que nesse caso aqui é 1. Então, isso aqui vai se chamar de overshoot. Ou seja, esse aumento aqui, ó, que ele teve em relação o valor de set point é chamado de overshoot. Então, se você observar aqui, ó, quando a constante era menor, né? Então, não tinha tanto overshoot, mas na forma que você vai aumentando, né, a constante integral, então já vai ter esse grande overshoot aqui, que vai influenciar no controle, né? Então, ele vai ficar mais descontrolado. Então, você tem que colocar valores em que você perceba o comportamento para que não tenha nem tanto overshoot, nem tanto set point, né? Que ele fique sempre bem próximo ao valor de set point, né? Então, a ação integral, ela vai corrigir a variável medida em intervalos regulares, né? Esse tempo se chama tempo integral, que é inversamente proporcional à constante integral. Ou seja, se aumentar o tempo, vai diminuir o KI, né? Porque eles são inversamente proporcionais, fazendo com que o processo se torne cada vez mais lento, né? Então, por isso que se deve escolher com cuidado os valores das constantes, porque podem influir no tempo, né, do processo se estabilizar e também no overshoot e o offset. Então, tem tudo isso. Se a gente utilizar o proporcional, tem que se preocupar com o offset. E se a gente utilizar a integral, tem que ter cuidado com o valor da constante, por causa do que pode aumentar o tempo, né? Se tornando cada vez mais lento para se estabilizar o processo. Então, se você adotar uma constante integral muito grande, ele pode se tornar um processo instável, né? Que tem aqui esses overshoot, né? Então, e se você escolher um KI muito pequeno, ele vai demorar muito para se tornar estável, né? Se estabilizar no valor de set point. Então, eles geralmente são associados com os controladores proporcionais, porque aí ele vai reduzir, né, esse tempo de estabilidade que o integral demora muito, né? Com a ajuda do proporcional, ele vai ser mais rápido essa estabilização. Essa junção do controlador integral com o proporcional é o controlador PI, né? O controlador PI é a união do proporcional com o integral. Então, já é um pouco mais eficiente do que sozinho, né?
o integral sozinho. Então, a principal vantagem do controle integral é eliminar o erro de offset, né? Que era provocado pelo proporcional, que é esse erro aqui que nunca ia chegar no valor de set point. Então, ele elimina esse erro de offset. Já a desvantagem é quando aumenta o ganho, né? O valor da constante cair, ele vai apresentar um grande overshoot, que é aquela subida, né, que fica maior do que o valor de set point, né? Então, tem aqui o set point, então, teve esse aqui o valor bem acima do set point. E se o cair for muito pequeno, o sistema será muito lento. Então, essa aqui é as desvantagens do integral, do controle integral. Então, os controles anteriores que a gente viu, tanto o proporcional como o integral, ele só atuava depois do erro acontecer, né? Então, precisava ele chegar ao próximo ao set point e começar a ter o erro para poder ele ajustar. Já no controle derivativo, ele tem uma correção antecipada. Então, ele prediz o acontecimento do overshoot, que é essa curva aqui que fica maior do que o valor do set point. Então, isso é que no instante que esse desvio tende a acontecer, ela fornece já uma correção, né? Para prevenir o aumento desse desvio. Então, ela vai ter uma correção bem antecipada, mesmo antes que o erro aconteça. Então, o controle derivativo é dado pela constante derivativa vezes a derivada. Essa derivada, ela vai calcular a inclinação da curva, né? Então, quando eu tenho um erro, vai subindo aqui a variável, eu tenho essa inclinação aqui, né? Que é essa inclinação desse valor. Então, quando o valor está aqui, já vai ter outra inclinação da curva. Então, a derivativa, ela vai ver essas inclinações da curva e vai multiplicar por uma constante. Então, por isso que ela consegue ser mais rápida, né? E ser antecipada em relação aos que a gente viu anterior, né? Que é o proporcional e o integral. Então, o objetivo desse tipo de controle, né, o controle derivativo, é diminuir a velocidade das variações, né, da variável controlada, evitando que se eleve ou se abaixe muito rapidamente. Então, aqui, ó, quando o KD é pequeno, ele ainda tem um pouco de variação, né, que é essa curva vermelha. Já o KD igual a 2, ele vai ter uma elevação, mas a oscilação já vai ser menor, né? Então, esses gráficos aqui ao lado representam a ação do controle derivativo num procedimento de controle. Então, quais são as características do controle derivativo? Ele é rápido, né, para variações na saída. Ele não minimiza o erro em regime permanente, mas é muito utilizada em sistema de posicionamento que exige velocidade, né, que quer que seja rápido. Então, a gente viu que o integral mesmo, dependendo do valor da constante, ele se torna muito lento. Então, o derivativo já faz com que seja mais rápido esse controle de velocidade. Esse tipo de ação não pode ser utilizada sozinha, né? Ele tem que ser utilizado em conjunto com as ações P e D, né? Então, que se chama P e D, né? Que é o conjunto das ações proporcional, integral e derivativa. Então, ele é muito usado utilizando os três juntos. Que é esse novo controle que a gente vai ver agora, que é o controle P e D, que é o conjunto de todas as ações, que é a constante proporcional, integral
e derivativa, né? Então, ele agrega as vantagens de todos os tipos de controle. E é o mais utilizado no nosso dia a dia, é o controle PID. Então, aqui mostra um gráfico, né, das características de cada um. Então, no proporcional, eu tenho a diminuição do offset, né, mas eu tenho o aumento do overshoot. E também tenho a diminuição do tempo de subida. Já no integral, ele vai eliminar esse erro de offset. Lembrando que esse erro de offset é esse erro aqui que ele vai se aproximar do valor de set point. E o erro de overshoot é aquele que está aqui, ó, que é o que ele vai ficar maior do que o valor de set point, né? Então, na integral, ele já vai eliminar o offset, que é esse primeiro, mas vai aumentar o overshoot, sendo que ele tem também a diminuição do tempo de subida e ele tem o aumento do tempo de estabelecimento, né, que é para se tornar estável. Já a derivativa, ele vai diminuir o overshoot e diminuir também o tempo de estabelecimento. Então, ó, quando eu tenho PI, eu tenho esse tipo de controle. E o PID é o mais ideal, ó, que ele tem baixa oscilação e se estabiliza mais rápido. Esse aqui é quando eu só tenho o proporcional e quando eu não tenho controle nenhum, né? Que aí fica como se fosse a malha aberta. Então, eu não tenho controle sobre essa variável de saída. Então, aqui é um exemplo de um sistema sem o controle PID, né? Ele fica aqui bem diferente do valor de set point, né? Tendo esse erro aí. E com o sistema PID, né? Então, você vê que ele vai se estabelecer muito rápido, além de diminuir as oscilações. Então, devido a tudo isso, que o controle PID é o mais utilizado, né? Hoje em dia, porque ele tem essa característica de se estabilizar rapidamente, mas você tem que observar os dados, né? Quais são os valores das constantes que você tem que utilizar para cada um, para poder garantir essa estabilidade rápida e essa característica que só o PID tem. Então, essa imagem ilustra o gráfico, né, onde é utilizado o PID. Então, tem aqui o valor do set point, que é o valor que eu quero, o sensor que vai medir a variável de saída e vai identificar o erro. Esse erro vai ser processado pelo PID, né, e a partir do PID ele vai atuar, né, controlar o atuador, ou seja, abrir e fechar a válvula, e controlando a máquina o processo, né? E aí fica esse ciclo sempre se repetindo para controlar o processo que eu desejo. Então, esse aqui é a imagem também que ilustra aquele mesmo exemplo anterior, sendo que agora com a válvula, né, física aqui para vocês verem, o sensor aqui, o transmissor de temperatura, que tá vendo aqui. Nesse caso aqui, ele vai medir o nível, né? Então, ele vai medir o nível inferior e superior, mandando aqui para o PID, e ele vai abrir e fechar a válvula de acordo com o valor de nível que eu desejo.